Olá, gente, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Já falando, né, de início, o pretérito imperfeito do subjuntivo é um tempo, tá? Do modo subjuntivo que expressa uma ação no passado, tá? Porém, tá? A depender da construção da frase, esse tempo também pode ser usado para expressar uma ação do futuro, tá? Ou até mesmo do presente. Por quê? Como é que isso acontece? Isso acontece quando na frase eu tenho um marcador temporal, tá? Então, se na frase em que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo tiver um marcador temporal, tá? Que indique o futuro, tá? Por exemplo, mañana, tá? Mañana ou próximo mês, tá? Ou ano que viene. Então essa frase, ela é no pretérito, é construída com o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, porém, para expressar uma ação que possa vir a acontecer. Tá? Lembrando que o subjuntivo é um modo de incerteza, de dúvida, de probabilidades, tá? Então, com o marcador temporal, ela pode expressar uma ação no futuro, tá? E sendo pretérito, também pode expressar uma ação, tá? No presente, tá? Seguindo o mesmo preceito, a mesma lógica. É necessário que exista um marcador temporal que indique a ação no presente. Por exemplo, hoje, né? Que é hoje, tá? Esta noite, tá? Faz parte do presente, tá? Que é esta noite, ok? Então, a depender do marcador temporal, tá? O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai expressar também um acontecimento no futuro ou até mesmo no presente, tá? Então, para essa videoaula de hoje, a gente vai corrigir uma atividade, tá? Que fala sobre isso, tá? São 4 questões básicas para a gente tratar um pouco sobre o pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Então, bora lá? Bem, primeira questão, tá? Na primeira questão, tá? A gente tem o seguinte: o pretérito imperfeito do subjuntivo pode receber duas terminações, tá? Então, assim, gente, no pretérito imperfeito do subjuntivo existem duas terminações, duas formas dele ser conjugado, ok? Marque a opção em que apresenta as terminações para conjugar os verbos regulares no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então aqui eu tenho apenas as terminações verbais, tá? As terminações verbais, tá? Eu tenho apenas as terminações verbais e aqui eu tenho terminações do presente, do passado, tá? Então eu tenho várias terminações aqui, tá? Que indica o tempo, o acontecimento da ação do verbo, tá? Porém, a questão me pede somente, tá? As terminações do pretérito imperfeito subjuntivo. Então, bora ver lá essas terminações, né? Vamos lá. Então, bem, de antemão a gente sabe que os verbos têm três, tá? Três terminações, três conjugações. A gente costuma dizer conjugações verbais, tá? Deixa eu apagar aqui, só um instante. Então a gente tem três conjugações verbais, tá? Pronto, os verbos têm três conjugações verbais, tá? Bem, tem a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação, tá? Na primeira conjugação, a gente considera os verbos que terminam em AR,
por exemplo, cantar, tá? Então, todos os verbos que terminam em AR, eu entendo que ele é de primeira conjugação verbal, ok? Na segunda conjugação, os verbos terminam em ER. Exemplo, comer, tá? Então, entende-se que todos os verbos terminados em ER é de segunda conjugação verbal. E a de terceira conjugação verbal, os verbos terminam em IR, tá? Então, são 3 conjugações verbais. Então, quando falar de conjugação verbal, você já lembra dessas 3 conjugações e que os verbos são divididos por elas, certo? Por que são divididos assim? Porque a depender, tá? A depender do tempo verbal, tá? E do modo, tá? As terminações vão ser diferentes para os verbos de primeira, os verbos de segunda e os verbos de terceira conjugação, tá? A depender do modo e do tempo, as terminações podem ser diferentes, tá? No nosso caso, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Existem 2 formas, 2 terminações para os verbos em AR, ER ou IR, tá? Essas 2 formas são as terminações com base na letra R e a segunda forma, as terminações com base na letra S, tá? Eu vou conjugar aqui o verbo cantar somente, tá? E nessas 2 formas para a gente conhecer como é que são construídas, tá? Bem, o verbo cantar ficaria yo cantara, ou então yo cantasse, ok? Tu cantaras, ou então tu cantasses, ok? E só para a gente não esticar muito, ele cantara, ou então ele cantasse. Então, no modo, tá? No modo subjuntivo pretérito imperfeito, tem 2 formas, tá? As terminações dos verbos em AR, mais especificamente. Eu cantara ou eu cantasse, tá? Tu cantaras ou tu cantasses. Ele cantara ou ele cantasse, ok? Então tem essas 2 formas. A mais comum é essa daqui, tá? É a mais usual, é essa forma terminada em R, tá? Terminada, construída em R, ok? Então, partindo dessa pequena explicação, tá? Mais especificamente, o verbo cantar, nós podemos resolver a primeira questão, certo? Então, você vai lá, tá? Observa que é a opção correta e você marca, tá? Bem, se aqui a terminação é ARA, aras e aras, tá? Por sequência, eu vou ter qual a opção correta? Vou ter a opção C, tá? A opção C é a opção correta. Poderia ser eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós outros cantáramos, vós outros cantarais e eles cantaram, ok? Então a opção correta é a opção C da primeira questão, tá? Vamos lá. Segunda questão. Na segunda questão eu falo o seguinte: as terminações do pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? As terminações são formadas a partir da terminação de outro verbo em outro tempo verbal, tá? Então, assim, todas aquelas terminações, elas se baseiam em um determinado tempo, tá? De um determinado modo verbal, tá? Então, qual o tempo verbal que apresenta as terminações que são base para a formação do pretérito perfeito subjuntivo, tá? Vamos lá. Tá, deixa eu trocar aqui.
Vamos lá. Então, assim, o que eu posso adiantar dessa questão é que, tá, o pretérito imperfeito, tá, do subjuntivo, tá, ele tem por base de construção, tá, um, um, uma terceira pessoa, tá, do plural do pretérito indefinido do indicativo. Então essa é a resposta, não tem muito o que discutir, tá? Porém, a terceira pessoa do plural do indicativo é que, por exemplo, eles, perdão, vamos lá, eles, tá? Eles cantaram. Pronto. Então daqui partiu, ó, tá? Dessa terminação, tá? Essa terminação do pretérito imperfeito do pretérito indefinido do indicativo, tá? Isso aqui é pretérito indefinido do indicativo, tá? Ele serviu como base, tá? Para construir o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então, assim, eles cantaram, tá? Essa terminação aram, tá? É base para construir o subjuntivo, ok? Sempre lembrando, ela aqui é do pretérito indefinido, tá? É um pretérito indefinido, mas serviu como base para construir o pretérito imperfeito do subjuntivo, beleza? Então, sabendo disso, a nossa opção correta, tá? A nossa opção correta da segunda questão é o item A, pretérito indefinido do indicativo, mais especificamente a terceira pessoa do plural do pretérito indefinido, tá? Do indicativo, certo? Então, a base para a formação do pretérito imperfeito do subjuntivo é a terceira pessoa do plural do pretérito indefinido do indicativo, beleza? Vamos lá para a próxima. Quarta. Na quarta questão. Observe as opções a seguir e marque aquela, perdão, aqui é só aquela, em que são apresentados os verbos considerados irregulares no tempo pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então aqui ele quer saber quais são os verbos irregulares, qual é a opção que tem verbos irregulares do pretérito indefinido, tá? Melhor, do pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? De antemão, gente, vamos lá. Sobre reconhecer um verbo, se ele é regular ou irregular, é um pouco complicado, tá? Para reconhecer um verbo regular ou irregular, eu necessito, tá? Conjugá-lo, tá? Conjugar no tempo, tá? Em questão. Então, assim, se o verbo está apenas no seu modo, na sua forma nominal, tá? Se o verbo está na forma nominal, eu não consigo identificar, tá? Quais são as formas nominais do infinitivo, tá? Do gerúndio, ok? E do
particípio. Então, se o verbo está em uma dessas três formas, eu não consigo identificar, que é o caso da nossa terceira questão. Tá? Todos os verbos estão no infinitivo. Ó, tá? E eu não consigo identificar por quê. Bem, não consigo identificar porque os verbos basicamente terminam da mesma forma no infinitivo. Por exemplo, cantar, AR, tá? Tener, ER. Poner, poner, ER. Então, assim, os verbos terminam de certa forma idênticos, tá? E o seu radical é o radical da sua forma no infinitivo, porém, quando esse radical, tá? Quando esse verbo vai ser conjugado, tá? O radical muda. E é nessa mudança, tá? Que eu considero que o verbo é irregular, tá? Então, quando eu conjugo um verbo em um determinado tempo, tá? Aí eu tenho que, se esse radical alterar, tá? Ele é um verbo irregular. Se não alterar, é um verbo regular. Então, no verbo irregular, eu tenho que conhecer realmente a sua forma conjugada, tá? Não dá para identificar nessa questão, tá? Qual é a opção correta, a não ser que eu tenha um conhecimento breve. Mas se eu tenho um conhecimento breve, vamos supor que eu saiba que cantar é um verbo regular. Se cantar é um verbo regular, então não é a opção A, tá? Ok? Pronto, então eu não conheço todos os verbos, mas eu sei que viver também é um verbo regular, bastante regular, tá? Então não é a opção B também, tá? Temos a opção C, caminhar também é um verbo bem conhecido, um verbo bem regular, tá? Então eu não preciso saber muito, mas se eu conhecer que caminhar é regular, nem interessa ver o resto, tá? Porque não vai ser a opção C também. Então só me resta duas opções, tá? A C, eu não conheço, venir, tá? E descer. Pronto, professor, complicou. Como é que eu sei que esses verbos são irregulares? Só tem uma forma, tá, gente? Pesquisando, tá? A conjugação deles no tempo, tá? Então, para essa questão, é necessário conhecimento prévio, tá? Sobre a conjugação dos verbos, beleza? Mas é como eu disse, se você vai por eliminação, se você viu em uma das opções que um é regular, então já não é aquela opção, tá? Viver é regular, já não é essa opção. Caminhar é regular, já não é essa opção, ok? Então a nossa resposta correta é essa daqui, ó. A ser, venir e descer são verbos irregulares, tá? No pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? São verbos irregulares no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, vamos lá para a quarta e última questão. Pronto. Na quarta e última questão, pergunta o seguinte: marca a opção em que é apresentada uma frase que esteja conjugada no pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui, gente, vale voltar lá no slide anterior e ver um pouco sobre as terminações verbais, tá? Por quê? Porque para responder essa questão, você vai identificar o verbo, tá? Pedro, Antonio y Pedro son hermanos. Yo vivo en París con mi madre. Ella viviera
en Buenos Aires. Nosotros cenamos ayer en mi casa. Ellos comieron todos os bocadilhos. Então eu vou separar os verbos e analisar o verbo, tá? Bem, eu vivo é presente. Eu vivo é um estado que acontece agora, tá? É uma ação que está acontecendo, é um estado meu nesse momento, onde eu vivo em Paris com meu padre, tá? Antônio e Pedro são hermanos. São hermanos é presente, eles não foram irmãos, tá? Eles não serão irmãos, eles são irmãos, então é presente, tá? Viviera, opa, viver é pretérito. Eu sei que é um passado, tá? Nós cenamos aqui pode ser um presente ou pode ser um passado. O que determinou que essa frase é um pretérito? Sabe o que foi? Então esse verbo cenamos pode ser presente ou pretérito. O que determinou que ele é pretérito foi esse marcador temporal aqui, ó. Nós cenamos ayer. Nós jantamos ontem. Então, esse marcador temporal determinou que o verbo cenar, conjugado na primeira pessoa do plural, é pretérito, tá? E aqui, eles comeram todos os bocadilhos. Pronto, aqui eu também sei que é pretérito. Comeram, né? Pretérito. Deixa eu corrigir aqui. Pretérito. Aí eu sei que aqui também é um pretérito. Pronto. Então eu já sei que não é o item A, não é o item B, porque é presente, e eu tenho três opções. Agora eu vou analisar o que? A terminação do verbo. Ó. Viviera, cenamos, vieron. Tá? E levando em consideração essa terminação do verbo, eu vou voltar lá para a primeira questão. Ó. Tá? Na primeira questão, perguntava sobre as terminações verbais. É isso? As terminações verbais. Então, lógico, aqui a terminação utilizada para o verbo. Os verbos de primeira conjugação terminado em AR. Mas se eu conhecer as outras terminações, ER e IR, eu vou ter o verbo vivir, por exemplo. Eu viviera. Ó, já tenho o I aqui. Tu vivieras. Tá? Ele usted viviera. Ok? Então, nessa terminação da segunda e terceira conjugação, eu uso iera, tá? Então, vamos voltar lá para a questão anterior. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho aqui a opção, ó, C, tá? É a opção correta, tá? Ella viviera em Buenos Aires, tá? Essa daqui é um pretérito, tá? Mas não é um pretérito do subjuntivo, tá? Não é imperfeito. Esse é imperfeito do subjuntivo, tá? Esse, nós outros cenamos, não é um pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Ele é do modo indicativo, tá? E não é imperfeito, tá? É um pretérito indefinido, tá? Então, eles comeram também é do indicativo. Então, a opção correta da quarta questão é o item C, tá certo? No restante da atividade, gente, tem uma quinta questão que é um desafio, tá? Então, o desafio tá lá na plataforma, vocês vão dar uma olhadinha depois, tá? Mas para explicar e contestar as questões, são essas quatro questões que eu disponibilizo para vocês, beleza?
Então, é a correção da atividade. Espero que tenham aprendido um pouco mais, tá? Tenham visto, tirado algumas dúvidas que tinham sobre o pretérito perfeito subjuntivo. E no mais, é só tomar os livros e reforçar os estudos, beleza? Valeu, gente. Um forte abraço. Obrigadão, tá? E até a próxima.